Quando pensa nos filósofos brancos, né? Que a Europa deu origem a tudo. E a ideia é a gente entender, através da fala do nosso irmão Walter Andrade, como que a Walter Duarte, como que a gente vai pensar, do que a gente está falando quando está falando em filosofia africana. E é de maneira muito respeitosa que a gente tem a presença dessa família aqui. Ontem começamos muito bem, né, com o lançamento dos livros que estão ali à venda, do professor, mestre Dacelino. Tá os livros todos ali, que parece que publicar livro virou uma coisa recente, né? Quando tem muita gente que já faz com esse olhar há muito tempo. Lembrando também, antes de passar o microfone, que a gente tem aqui um bolo, que é um bolo que faz parte das atividades que a gente tem para manutenção da escola e da atuação da gente de forma autônoma. Também tem livros da Reaja para vender, livro do Lumumba, Sata Shakur, vários livros já lançados pela editora Reaja. Então, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Fica à vontade para se apresentar, eu fiz uma breve apresentação, mas é importante que a gente hoje possa conversar um pouquinho sobre essa tal filosofia africana. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu que agradeço aqui, doutora Andréa, grande Hamilton Borges, pelo convite, fazer parte de uma instituição como essa aqui, vim dar uma palestra numa instituição como essa, muito séria, muito importante, com um trabalho que ela faz já há muito tempo. Isso para mim tem um significado pessoal. Érica, né? Érica veio, obrigado. Obrigado a vocês. Primeiramente, obrigado a todos vocês e todas vocês pela presença aqui, né, com essa chuva, nesse lugar, vocês tirarem seu tempo para vir aqui ouvir uma pessoa que vocês não conhecem, para falar sobre algo que vocês não conhecem. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vou me apresentar um pouco, para que a gente comece a ter um contato um pouco mais íntimo, que saia desse momento de alguém que não se conhece para alguém que passa a se conhecer, e daí então eu começo a falar o que eu pretendo falar hoje. Meu nome é Walter Duarte Odará, eu sou filho de Walter Duarte, é um mestre de boxe, conhecido em todo o país, mas como todo homem preto, não importa o quão proficiente ele seja, o quão bom, o quão importante, é uma pessoa desconhecida para o resto da sociedade. Como estamos aqui com o nosso grande Severo Dacelino, um grande escritor, um grande poeta, e a senhora Juvina aqui, ambos são pessoas que iniciaram o movimento negro no Brasil, e como toda pessoa preta, não importa quão boa, para a sociedade estrutural, são pessoas desconhecidas. Eu estava conversando com o irmão Rincon, mais cedo, que a gente estava um pouco, ele estava falando um pouco sobre o sentimento de, as coisas estão terríveis, e estão. Eu falei, realmente estão terríveis, velho. Mas, se for olhar a história dos nossos mais velhos, o que eles passaram e o que eles se submeteram, são pessoas que passaram por delinquência, por tiro, morte, porque eram pessoas que não tinham qualquer perspectiva de vida. Hoje, essa nossa preocupação mostra que nós temos perspectiva. Isso é uma vitória, isso é um ganho. Se nós estamos hoje parando para pensar no futuro, isso já é um ganho, isso não acontecia antes. Pois bem, eu nasci nesse útero aqui de Salvador, sou da Liberdade, nasci ali na Avenida Peixe. Eu não sei como a Avenida Peixe é hoje, mas já foi o bairro mais perigoso da América Latina. Eu lembro eu não sou aqui um intelectual playboy. Eu lembro de, com 6 anos de idade, eu vi meu pai, numa esquina, um homem preto descarregar o tambor de um revólver em cima dele. E eu, depois, ele com o corpo ensanguentado em cima de uma maca de hospital, eu segurar minhas 2 mãozinhas na mão dele e dizer, se você morrer, quando eu crescer, eu vou matar esse cara. Essa é a minha história. E, graças a Deus, e outra, não só isso, ainda ficar feliz de alguns anos depois, ver o corpo desse cara dilacerado de tiros pela polícia, numa capa de jornal, e me sentir feliz por isso. Porque essa é a história do povo preto. É aprender a se destruir
se odiar e comemorar o próprio genocídio. Esse cara, eu tive uma história diferente, porque o normal é que os pais abandonem as crianças e as crianças sejam criadas pelas mães. No meu caso, quem nos abandonou, que sou eu e uma irmã, quem nos abandonou foi nossa mãe. Ele cuidou de minha irmã e viajou pelo Brasil atrás de uma mudança de vida com boxe. E enquanto eu fiquei com minha avó até os meus 10 anos, foi quando ele realmente conseguiu essa mudança e juntou todos nós em Aracaju, que é onde nós vivemos hoje. E daí então, cada livro que eu seguro, cada página que eu seguro, é como se eu estivesse segurando minha própria vida. A mesma forma que eu olhei para ele e disse que eu daria minha vida para vingar o que acontecesse com ele, é a forma que eu sento para ler um livro. Eu não levo isso na brincadeira. Embora muita gente leve isso na brincadeira, eu levo isso como algo muito sério, como algo muito importante. Passei por ostracismo na graduação, passei por ostracismo no mestrado, quase desisto no doutorado e por uma ajuda dos ancestrais, eu estou aqui hoje. Vim falar sobre filosofia africana. O que é isso? Como a gente refresca a nossa alma? Eu já cheguei em momentos, na metade do meu doutorado, de sentar, porque às vezes a gente senta, né, a gente cansa. Sentar no sofá para revisitar minha história, eu procurar um lugar na história enquanto preto para descansar. E voltava 100, 200, 300, 400, 500, 600 e era só miséria, era só desgraça, era só sofrimento. Por que a gente existe? Depois, no doutorado, eu descobri que o que a gente aprende nas escolas, em todos os ambientes em que a gente circula, é que a história da humanidade ela tem 2.300, 2.400, no máximo 2.600 anos. Mas a história da humanidade escrita, ela tem 8.000 anos. A humanidade tem 150.000 anos. Os 500, os 600 que a gente passou de sofrimento, são uma parcela do momento da existência da humanidade. Então dá para a gente voltar para esse lugar para descansar e voltar para a guerra. Dá para a gente voltar, quando a gente olha a história do que passamos nesse período de genocídio, do pior holocausto da humanidade, esse não foi o maior momento que o povo africano passou na vida. O que eu estudo hoje, eu estudo um filósofo chamado Ptah Hotep. Ele é um egípcio. E aí, essa aí é onde está uma das minhas lutas, porque até onde nós conhecemos o povo egípcio é esse das novelas, é esse dos filmes, são pessoas brancas, que eles dizem que eles eram pessoas bronzeadas num sol de mais de 40 graus, o que é impossível. Num deserto, pessoas brancas, é impossível simplesmente. Essas novelas aí que contam a história, só para vocês terem uma ideia, a nossa sociedade tem 2.000 anos e a gente acha muito. O Egito existiu por 4.000. O dobro do tempo que nós existimos aqui. A parcela de existência de gente branca no Egito, que é o que passa na novela, que é o que passa nos filmes, foram os 300 últimos anos. E eles contam esses 300 últimos anos de existência do Egito como o Egito. É aquele período em que os romanos invadiram, os gregos invadiram, e aí, para eles, esse é o povo egípcio. Mas o povo egípcio é um povo descendente de outros povos a sul do continente. O Egito, a gente não tem muito conhecimento sobre o mapa da África, a gente conhece muito bem, vê muito bem o mapa dos Estados Unidos, da França. Se falar sobre um povo francês, um povo europeu, todo mundo já ouviu falar, se não estudou, mas com certeza já ouviu falar o que é um espartano. Você não precisa estudar para saber o que é um espartano, você não precisa estudar para saber o que é um latino, mas a gente precisa estudar para saber o que é um bambara. Muito, precisa estudar muito, procurar muito. O nosso papel é trazer para vocês um caminho muito mais curto do que eu precisei trilhar, do que o Severo precisou trilhar, do que a professora Gilvina, do que o professor Hamilton trilhou. A nossa ideia é fazer com que o caminho de vocês seja mais curto. A África, ela, na sua porção central, ela é um deserto que, por um milagre, passa um rio que é como se fosse um mar.
de comprimento, ele tem mais de 6.000 quilômetros. Ele cruza do sul do centro-sul do continente até o norte. É uma verdadeira autoestrada de água no deserto. Mais da metade do continente africano é um gigante oásis. Nesse lugar, os primeiros africanos, pessoas pretas, que fugiram de regiões no momento de degelo para regiões onde o ambiente era mais habitável, eles precisaram desenvolver a matemática, eles precisaram desenvolver a engenharia, eles precisaram desenvolver a nutrição, eles precisaram desenvolver a ciência. Todos os conhecimentos que nós temos hoje, absolutamente todos, foi inventado pelo povo africano. Todos. No máximo, o que o povo europeu inventou foi a guerra. Temos aqui diante da gente aqui um dos grandes nomes da luta da causa negra, que é aqui, quem reconhece essa pessoa? Marcus Garvey, o pai do panafricanismo. Temos um outro Garvey, que é Cheikh Anta Diop, um senegalês que decidiu dedicar a vida dele a estudar o povo africano e a provar a nossa existência no planeta. Porque até onde a gente sabe, nós somos objetos. Até onde a gente sabe, nós somos instrumentos. Isso é o que nos conta. Quando, na verdade, nós somos os pais e mães da humanidade. Nós somos os professores da humanidade. Tudo que a humanidade sabe, os nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, os nossos ancestrais ensinaram. A humanidade passou por... Não se sabe ainda como existiu o primeiro ser humano, mas se sabe que esse ser humano existiu na África. E de tempos em tempos, o planeta Terra ele se congela e ele depois volta, é isso que nós estamos vendo. No momento que ele se congela, os seres humanos naquela época precisaram migrar para lugares melhores para sobreviver. Dessa migração começaram a surgir os outros povos. Algo aconteceu que esses povos que ficaram no norte, que é o que a gente chama hoje de Europa, eles perderam a melanina, porque não era tão interessante você ser preto num ambiente onde não tem calor. E a cor preta, o preto ele absorve calor, absorve toda a energia. Então não tinha serventia para eles ser preto. E algo aconteceu de seleção natural, surgiram os povos brancos. Mas era um ambiente em que não crescia nada. Só existe lá gelo e escuridão. Tem lugares no norte do planeta que é noite por mais de 6 meses de trevas. O mundo para essas pessoas é hostil. Quando a gente ouve falar filósofos, não sei se vocês ouviram, mas com certeza vocês estudando, vocês vão ouvir e vão precisar enfrentar isso, porque a gente precisa conhecer o nosso inimigo. É importante saber quem estamos enfrentando. Eles vão dizer que a vida é guerra, que a vida é conflito, para eles, que vivem num ambiente gelado, escuro, onde as árvores pinheiros não fornecem alimento, as árvores não fornecem remédio, as árvores não fornecem calor, as árvores não fornecem nada a eles a não ser oxigênio. Eles tinham que comer carne crua e estuprar suas mulheres, porque num ambiente como esse eles não têm libido. Essa cultura do homem que puxa a mulher pelo cabelo é tipicamente europeia. Porque nós africanos fomos abençoados com o clima tropical, onde nós temos alimento das plantas, onde nós temos remédio das plantas, onde nós temos vestimenta das plantas, onde nós temos bebida das plantas, tudo. Esses povos, nossos povos, nós dedicaram as nossas vidas a estudar e melhorar o ambiente, a fazer hinos agradecendo as divindades por essa dádiva da existência e por nós sermos agraciados de podermos termos um ambiente para nos cultivarmos e cuidarmos da existência de todos os seres espalhados pelo planeta. Quando os europeus, há muito tempo, quase no final do Egito, porque a gente infelizmente toma como referência Jesus Cristo, então a gente conta de trás para frente. Mas para não complicar a cabeça de vocês, eu vou seguir como se fosse em ordem crescente. No ano
3.700, digamos assim, foram quando os europeus surgiram, ainda comendo carne crua, ainda sem se vestir, como verdadeiros animais. E eles são descritos assim pelos próprios europeus, que eles contam com vergonha. Eles dizem: se a gente se deparasse com os nossos ancestrais, a gente teria vergonha diante do resto da humanidade, porque enquanto eles estavam vestindo pele, comendo carne, se abrigando em cabanas, estuprando as suas próprias mulheres, nós estávamos criando universidades. As universidades foram criadas por nós estávamos criando pirâmides, nós estávamos construindo grandes embarcações. O barco é uma criação nossa. O povo egípcio, ele utilizava o barco como nós utilizamos os carros hoje. Eles pegaram, criavam canais em todo o Rio Nilo e criavam estradas por todo o país. Eles transitaram onde eles queriam, de barco e de bote. Existem barcos encontrados com mais de 60 metros de comprimento e 30 de largura, que foi com os quais eles carregaram aquelas pedras lá. Cada pedra da maior pirâmide que nós conhecemos, a pirâmide de Gizé, cada pedra tem 2 toneladas. Cada pedra. Vocês imaginam o tamanho do barco que carregou aquelas pedras. E a gente aprende que aquelas pessoas construíram com escravos, e colocando de qualquer jeito, não sabiam que era matemática. Quem inventou a matemática foi um grego. Quando, na verdade, nós ensinamos a matemática aos gregos. Nós ensinamos a matemática, nós ensinamos a ciência, nós ensinamos linguística. A língua mais antiga que nós conhecemos, que a humanidade conhece, ela é africana. Chama-se Medu Neter, que a gente aprendeu a chamar do nome grego hieroglifo. Então a gente tem um papel, vocês têm um papel. Eu não estou aqui na posição simplesmente de alguém que está passando conhecimento. Eu estou aqui também com pessoas mais velhas, eu estou aqui para também aprender. A ideia é que nós compartilhemos tudo o que nós sabemos, e com esse compartilhamento cada um saia mais forte, cada um saia mais preparado para enfrentar o que nós enfrentamos aí fora, com uma consciência diferente do que a gente entrou, de que a gente tem esse poder de enfrentar. Tem uma fala muito interessante que eu gosto de Zapata, um grande guerrilheiro aqui do Brasil, que ele senta com o grupo dele, e aí todos desesperados, achando que estavam derrotados, né, por todo o ataque. Eles disseram: se nós somos incapazes de transformar o país, de acabar com a miséria e a exploração do povo, por que eles mobilizam toda essa força contra nós? Toda vez que vocês sentirem que tem alguém atacando vocês com toda a força, saiba que se você não tivesse capacidade de mudar, de resolver, você seria ignorado. Cada ataque que você recebe é um elogio à sua própria existência. Cada vez que alguém chega para você e ataca profundamente, ele está elogiando a sua própria existência, porque a sua existência, para ele, é perigosa, é grande demais. Porque se fosse tão quanto, ele não se incomodaria. Se você fosse irrelevante, como eles fazem a gente crer que a gente é irrelevante, que a gente não é importante, eles nos desprezariam. E ninguém despreza nenhum de nós quando a gente entra numa loja. Ninguém despreza nenhum de nós quando a gente entra numa escola. Ninguém despreza nenhum de nós quando a gente sai à rua. Ninguém despreza. Então esse olhar que eles fazem, esses ataques, na verdade, eles estão dizendo o quanto vocês são importantes. A diferença é que eles não deixam vocês, eles não nos deixam perceber. Eu não sei quem veio ontem, mas Severo contou uma experiência dele numa escola, em que ele estava fazendo um exercício de explicar as raças, digamos assim, né? Não existem raças, a raça é humana, mas as etnias, os povos. E no momento de explicar sobre os povos negros, ele chamou a criança e a criança se recusou. Eu não sou negro. Chorou, todo mundo chorou. Dá para entender o que essa criança passou? Porque ela fez esse exercício que eu falei para vocês no começo, né? Ela procurou um lugar de descanso e não encontrou. Ela não queria ser isso. Mas se ela soubesse que o povo negro ensinou a humanidade tudo que sabe hoje, tudo que a gente sabe hoje já existia há 6.000 anos atrás. A medicina não é nada novo. Já existem múmias com dentes implantados. O implante dentário não é nada novo. A prótese dentária não é nada novo. A obturação dentária não é nada novo. Operações no coração, cardíacas, cerebrais, não é nada novo.
Nada disso é novo. A internet é nova. Mas a internet parte de um princípio de algo que é muito antigo e que foi inventado pelo povo africano, a linguagem. Algumas de vocês, se não vocês, mas filhos, primos, familiares, irão estudar ciência computacional e vocês vão perceber que estudar internet, computador, é linguagem. E vão perceber, e aí vão ter a alegria, que é diferente de antes, que nós criamos a linguagem. Eu passo por uma dificuldade, e entendo que nós, ao mesmo tempo que nós utilizamos a língua falada, oral, é muito forte, nós utilizamos também a linguagem. De um modo como a gente utiliza hoje. Quem sabe o que significa VC? Você, né? KD. A escrita egípcia é isso. Toda ela. Eles não usavam as vogais. Eles usavam as consoantes, porque eram vários povos, mais de 50 povos. Para eles se comunicarem, eles não tinham como falar. Eram, às vezes, idiomas em que não se conhecem. Vocês imaginem, só para dar um exemplo, um francês e um alemão. Eles são europeus, mas as línguas são diferentes. É da mesma família, são línguas irmãs, mas são diferentes. Só que tem uma estrutura parecida. Essa estrutura, eles usavam as consoantes. Então, do mesmo modo que a gente escreve no WhatsApp, no Instagram, os nossos ancestrais, que ridicularizam, inclusive, os nossos ancestrais há 6.000 anos escreviam e são imitados para inventar a própria internet. Dada a importância desse mecanismo. Porque o grosso do conhecimento é esse que a gente guarda aqui nas canções. E é por isso que, por exemplo, essas músicas que a gente chama de música chiclete, é técnica de canção africana. Nós estudávamos com música. É técnica africana de canção. Existem hinos escritos pelos egípcios com a mesma técnica que a gente ouve um rap hoje. Com a mesma técnica que a gente ouve esse pagode hoje. Com repetições, com a mesma. Tem 6.000 anos isso.